Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Jéssica, eu ministro aula de língua portuguesa e eu quero hoje explicar para você um pouquinho mais sobre a atividade que nós faremos hoje, ok? Então vamos começar. O tema de hoje é sobre produção textual e o nosso foco é você fazer uma redação dissertativa, argumentativa sobre o seguinte tema: depressão e suicídio na sociedade brasileira. Por que eu escolhi esse tema para vocês? Porque devemos falar sobre suicídio, sobre depressão, não somente no mês de setembro, mas em todos os meses, tá bom? Porque isso é uma questão pública, uma saúde pública e muito preocupante, porque a cada dia mais os números de suicídio têm só aumentado no nosso país. E nós precisamos saber como lidar com isso e falar sobre isso, tratar sobre isso, tá? Então, você vai, analisar esses textos motivadores, que eu sempre coloco porque eles são, né, baseados em dados reais da OMS e assim por diante, tá? Você vai ler o texto 1 com muita atenção. Por exemplo, aqui, ó, depressão é um transtorno mental frequente. Globalmente, estima-se que 350 milhões de pessoas de todas as idades sofrem com esse transtorno, tá? Então, você vai ler, pegar informações, criar teorias, absorver isso. E também você vai colocar a sua opinião sobre a depressão. É importante você dissertar, colocar informações, muito importante. Mas além disso, também você precisa fazer o quê? Você precisa colocar a sua argumentação pessoal. Não em primeira pessoa, mas ela precisa o quê? Estar exposta com convicção, para que o leitor, quando ver a sua redação, pense, nossa, realmente ele fez uma redação, ele colocou argumentos que ele acha correto, ele expandiu o seu conhecimento além dos textos motivadores. Lembrando que você não pode copiar os textos. Você pode tirar uma noção, você pode, sabe, meio que fazer com as suas palavras, renomear frases, tá? Mas copiar o jeitinho que está aqui, não faça isso porque é muito perigoso. E algumas dicas e alguns critérios que você deve colocar na sua redação é o seguinte: primeira coisa, não fuja ao tema. Se o tema é sobre suicídio no Brasil, você não precisa expor o suicídio em outros países, porque são apenas 30 linhas para você expor opiniões, argumentos e soluções. Então, é pouca linha para muito assunto, tá? Mais uma coisa, você não pode fugir da estrutura, que é a dissertativa argumentativa, que é o quê? Dissertar, que é informar, colocar o assunto em evidência, e também argumentar, colocar os seus argumentos, tanto os argumentos brasileiros da OMS, de casos como, por exemplo, um argumento bom de algum artista que infelizmente sofre depressão, ou até mesmo que cometeu suicídio, tá? Um filme, uma série que você já viu, então você pode reforçar sua opinião com esses argumentos retirados de outros lugares. Aí eu posso colocar sobre um fato que ninguém conhece? Eu te aconselho que não. Coloque mais assuntos, né, do livro tal, de alguma série, de algum filme, que as pessoas têm mais contato sobre isso, que passou no jornal, e sempre com o quê? Com a fonte. Foi em qual jornal? Foi em qual livro? Qual é o nome do filme? Entende? O nome do personagem. Porque informações vagas não trazem firmeza ao seu texto, tá? Então lembre-se disso. E pelo menos 8 linhas, de 8 a 30 linhas. Posso tentar com 31 linhas? Não pode, tá? Nós temos regras. Copie,
do texto motivador. Também não pode fazer isso, tá? Então, fique esperto. Pode colocar desenhos, colocar informações, sei lá, outras coisas. Por exemplo, tem aluno que gosta de colocar o I, escrever o I, colocar em vez da bolinha, ele vai colocar, né, do pingo lá, ele vai colocar uma bolinha grande, ou vai colocar então um coraçãozinho, porque a pessoa é muito fofinha. Não faça isso. Não coloque nenhum tipo de desenho no seu texto, para não ficar infantil. Traga sempre firmeza. É como se você estivesse no tribunal, onde você tem que defender uma tese, uma pessoa. Então, você precisa trazer coerência, seriedade, entendimento sobre aquele assunto. E é por isso que temos, então, os textos motivadores, para que você possa, então, ampliar mais o seu conhecimento sobre aquele assunto. E também não traga assuntos diversos. Por exemplo, você não comentou na introdução sobre, um exemplo, sobre a questão do, deixa eu ver aqui, sobre a questão da família, né? Mas você quer expor a família lá na conclusão. Você não citou a família no desenvolvimento, muito menos, mas você quer então expor a família na conclusão. Não faça isso. A conclusão é simplesmente o resumo da sua introdução e do seu desenvolvimento, tá? Lá em cima você expõe o problema, acompanhamento familiar, e depois você coloca a solução. Como então ter esse acompanhamento familiar, tá bom? Desrespeito aos direitos humanos. Não diga, por exemplo, a pessoa que sofre depressão tem vergonha na cara. A pessoa que sofre depressão quer se matar é um trouxa. Porque algumas pessoas ainda acham que depressão é frescura, que a pessoa depressiva tem força para sair daquele momento, daquela ocasião, tá? Porque depressão é uma doença, não é uma opção, é uma doença, ok? Então, tome muito cuidado com isso, pessoal, tá? Eu espero então que vocês façam tudo bem direitinho, bem legível, com letra legível, tá? E se precisarem falar, argumentar, pedir alguma opinião, tirar alguma dúvida, vocês têm a liberdade de me chamar no PV, no meu celular, no meu WhatsApp, fiquem à vontade. E até a próxima aula. Tchau, tchau.